Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Novos Fatos Curiosos. Sejam bem-vindos a este vídeo sobre coisas de jogos que existem na vida real. Vocês já pararam para pensar que algumas coisas presentes em jogos famosos, como The Last of Us, God of War, Resident Evil e Final Fantasy, têm um fundo de verdade? Neste vídeo vamos explorar alguns desses elementos e descobrir como eles se relacionam com a nossa realidade. Então, preparem-se para uma jornada entre o mundo fictício e a realidade. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Agora vamos começar o vídeo. Vamos começar com The Last of Us, um jogo pós-apocalíptico de sobrevivência desenvolvido pela Naughty Dog. Um dos elementos mais marcantes do jogo são os infectados, humanos que foram infectados por um fungo parasita que os transforma em criaturas violentas. Mas acredite ou não, existe um fungo na vida real que se assemelha muito ao fungo fictício do jogo, o Cordyceps. O Cordyceps é um gênero de fungos que infecta insetos, como formigas e besouros, e controla seus corpos, fazendo com que os insetos infectados ajam como zumbis controlados pelo Cordyceps. O fungo cresce dentro do corpo do inseto, consumindo lentamente, até que o inseto morra e o Cordyceps possa se reproduzir. É uma imagem assustadora e surreal, mas é algo que realmente acontece na natureza. No jogo, os infectados apresentaram diferentes possibilidades de infecção, desde os corredores até os clickers, que perderam completamente a visão. E embora a forma como o fungo afeta os humanos no jogo seja fictícia, a ideia por trás dele é baseada em fatos científicos reais. O Cordyceps é um exemplo fascinante da interação entre parasita e hospedeiro, e sua presença na natureza pode ser uma fonte de inspiração para a ficção, como é o caso de The Last of Us. Agora vamos falar sobre God of War, uma série de jogos de ação e aventura baseados na mitologia grega e nórdica, desenvolvidos pela Santa Mônica Studio. Em God of War, acompanhamos a jornada do guerreiro espartano Kratos, que luta contra deuses e criaturas mitológicas em busca de vingança e redenção. Um dos elementos mais interessantes de God of War é o seu uso da mitologia como base para sua história e jogabilidade. Muitos dos personagens e criaturas presentes no jogo são inspirados em figuras mitológicas reais, como Zeus, Hades e Poseidon. Mas além disso, God of War também traz algumas referências históricas e arqueológicas. Um exemplo disso é a presença da espada de Kratos, a Blades of Chaos. A arma tem um design distinto, com correntes presas aos pulsos de Kratos e lâminas em forma de gancho. Mas ela tem uma inspiração real. As correntes e ganchos são semelhantes às armas utilizadas pelos gladiadores romanos, chamadas de retiari. Os retiari eram gladiadores que lutavam com redes e tridentes, e muitas vezes usavam correntes para imobilizar seus oponentes. A escolha da Blades of Chaos como arma de Kratos pode ter sido uma referência aos gladiadores e à cultura romana, que foi uma das principais influências da cultura grega. Além disso, o jogo também faz referência a algumas lendas e mitos da mitologia nórdica, como o martelo de Thor e a serpente Jormungand. Essas referências mostram como a mitologia pode inspirar a ficção e ser utilizada de maneira criativa em jogos e outras mídias. A série de jogos Resident Evil, desenvolvida pela Capcom, é conhecida por seus enredos de terror e sobrevivência, nos quais os jogadores lutam contra zumbis e outras criaturas horríveis em um mundo infectado por um vírus mortal. Mas, além de sua história fictícia, Resident Evil também tem alguns elementos que se relacionam com a nossa realidade. Por exemplo, o primeiro jogo da série, lançado em 1996, se passa em uma mansão localizada nas montanhas de Arklay, nos arredores de Raccoon City, uma cidade fictícia dos Estados Unidos. Mas essa localização pode ter sido inspirada em uma cidade real chamada Raccoon City, que fica no estado de Indiana, também nos Estados Unidos. Outra verdadeira inspiração para Resident Evil é o campo de concentração nazista de Auschwitz, na Polônia. O jogo apresenta um laboratório subterrâneo onde são realizadas experiências marcantes em seres humanos, incluindo a criação do vírus que transforma as pessoas em zumbis. Essa ideia pode ter sido inspirada pelas experiências horríveis que foram realizadas pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, incluindo as experiências médicas em Auschwitz. Além disso, Resident Evil também faz referência a várias obras de ficção científica e de terror, como o filme de 1968, A Noite dos Mortos-Vivos, de George A. Romero, que é considerado o precursor dos filmes de zumbis modernos. A série também faz referência ao escritor H.P. Lovecraft,
que criou uma série de histórias de terror cósmico que inspiraram muitos outros escritores e artistas. Essas inspirações e referências mostram como a ficção pode se relacionar com a nossa realidade e ser influenciada por ela, criando histórias fascinantes e assustadoras que capturam a nossa imaginação. Na série de jogos Final Fantasy, desenvolvida pela Square Enix, é uma das mais icônicas e populares séries de jogos de RPG, role-playing game de todos os tempos. Cada jogo é uma história independente com seus próprios personagens, enredos e mundos, mas apesar de passar em mundos fictícios, Final Fantasy também tem alguns elementos que se relacionam com a nossa realidade. Um dos elementos mais interessantes de Final Fantasy é o seu uso de mitologia e cultura de diferentes países e regiões do mundo. Por exemplo, em Final Fantasy VII, os personagens e a história são inspirados em temas de ecologia, resistência e luta contra grandes corporações. Já em Final Fantasy X, a história tem uma forte inspiração na mitologia japonesa, com referências a personagens e lendas como Shiva, Ifrit e Bahamut. Além disso, a série também apresenta diversas referências históricas e culturais. Por exemplo, o mundo fictício de Final Fantasy VI tem uma forte semelhança com a Europa medieval, com cidades fortificadas, castelos e personagens vestidos com roupas típicas da época. Já em Final Fantasy XV, a ambientação é baseada em cenários modernos e tecnológicos, semelhantes a cidades como Tóquio e Nova York. Outro aspecto interessante de Final Fantasy é a sua música, que muitas vezes é composta por orquestras ao vivo e se inspira em diferentes gêneros musicais, como rock, música clássica e música eletrônica. A música tem um papel importante na série, criando uma atmosfera emocional e envolvente para os jogadores. Esses elementos de Final Fantasy mostram como a ficção pode ser influenciada pela realidade, usando referências históricas, culturais e mitológicas para criar mundos ficcionais ricos e interessantes. A série tem sido uma inspiração para muitos jogos de RPG e continua a evoluir e se reinventar com cada novo lançamento. DayZ é um jogo de sobrevivência em mundo aberto que coloca os jogadores em um cenário pós-apocalíptico infestado por zumbis. É um jogo que oferece muitos desafios e incentiva os jogadores a trabalharem juntos para sobreviverem em um mundo perigoso e inevitável. Um dos aspectos mais fascinantes de DayZ é como ele retrata a natureza humana em situações extremas. À medida que os jogadores lutam para sobreviver em um mundo destruído e perigoso, muitos são confrontados com escolhas morais difíceis. Eles precisam decidir se ajudar ou prejudicar outros jogadores, se apoiar recursos ou os guardar para si mesmos e assim por diante. Esse aspecto do jogo pode ser uma reflexão da natureza humana em situações extremas. À medida que lutamos para sobreviver, muitas vezes somos confrontados com escolhas difíceis e precisamos pesar os riscos e benefícios de cada opção. DayZ nos desafia a explorar essas escolhas e considera o impacto que elas têm nos outros e em nós mesmos. Além disso, DayZ também pode ser visto como um jogo que incentiva a criatividade e a resolução de problemas. Os jogadores precisam encontrar alimentos, água e abrigo, e muitas vezes precisam criar seus próprios itens para sobreviver. Eles precisam pensar de forma estratégica e encontrar soluções para problemas complexos em um ambiente hostil e perigoso. Em resumo, DayZ é um jogo que oferece muitos desafios e reflexões sobre a natureza humana. Ele nos leva a refletir sobre as escolhas que fazemos em situações extremas, incentivando-nos a ser mais criativos e a encontrar soluções para problemas complexos. É um jogo que nos desafia a sermos melhores e mais corajosos, mesmo em situações difíceis. Espero que tenha gostado desse No Mundo dos Jogos e suas conexões com a nossa realidade. Como vimos, esses jogos nos levam a mundos imaginários fascinantes, mas também têm raízes na nossa cultura, história e mitologia. Eles nos desafiam a pensar de maneira criativa e explorar novas possibilidades. Os jogos também nos ensinam a enfrentar desafios, superar obstáculos e trabalhar em equipe para alcançar nossos objetivos, tudo isso enquanto nos divertimos. Ainda que a ficção deles não existe na vida real, as lições que aprenderam e a inspiração que eles nos trazem podem ser aplicadas na nossa vida cotidiana. Então, se você é um fã de jogos, continue explorando esses mundos imaginários e descobrindo novas conexões com a realidade. E se você ainda não se aventurou no mundo dos jogos, talvez seja a hora de experimentar e descobrir tudo o que eles têm a oferecer. Obrigado por assistir e até a próxima!